realidade é que a visão é um dos sentidos mais preciosos que possuímos e cuidar da saúde ocular é essencial para manter uma boa qualidade de vida. Por isso, nós estamos via online com o Dr. Marco Dias, optometrista, que nos vai elucidar sobre este assunto e a quem desde já desejamos as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco. E a primeira questão que lhe coloco é a seguinte: o que é na realidade ser um optometrista? Muito bom dia a todos em primeiro lugar. Luís, obrigado pelo convite. Obrigada. E já agora damos parabéns pelo excelente vídeo da apresentação e introdução que fizeram sobre o dos olhos. Ora, o que é um optometrista? No fundo, um optometrista é um especialista em cuidados primários da saúde ocular, ou seja, tudo o que tem a ver com a parte funcional, comportamental, neurológica e refrativa é da competência do optometrista. No fundo, fazendo aqui uma pequena explicação para o auditório, é quase como se fôssemos um médico de família dos olhos. Ou seja, sempre que há uma dificuldade do foro visual, devem procurar em primeiro lugar um optometrista que irá fazer a sua avaliação e, mediante aquilo que ele for detectar, irá encaminhar o paciente para a valência médica adequada, seja ela qual for, ou, basicamente, é necessário porque fica resolvido numa consulta de optometria. Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que tenha diabetes e que, infelizmente, a diabetes já afetou, de alguma forma, a retina e a pessoa está com alguma dificuldade de visão, deve consultar-nos primeiro um optometrista, vamos avaliar, detectamos efetivamente que existe uma retinopatia diabética e encaminhamos, neste caso, para o endocrinologista. Porque esse é que é o médico especialista para tratar o nível de glicémia que está no nosso sangue. Esse é o nosso trabalho, encaminhar para as valências médicas de acordo com aquilo que encontrarmos numa consulta de optometria. E, Dr. Marco, bom dia. E com que idade é que nós devemos fazer a primeira consulta visual? Olha, Patrícia, a primeira consulta deve ser feita, sem sombra de dúvidas, aos 3 anos de vida. E porquê com 3 anos de vida? O ser humano aprende a ver, basicamente, do dia em que nascemos, literalmente quando nós nascemos, estamos a aprender a ver, e essa aprendizagem termina por volta dos 6 anos. Aos 3 anos vamos em meio do processo. No fundo, imaginem como se os olhos são, no fundo, parte integrante do nosso cérebro. E eles é que são os responsáveis por encaminhar essa informação para o nosso cérebro. O nosso cérebro está a aprender a ver, a usar os seus olhos. Aos 3 anos vamos a meio deste processo. Se estiver tudo bem, perfeito. Não está tudo bem, nós conseguimos tentar e encaminhar e adequar a criança, seja porque precisa de óculos, seja porque é necessário algum treino visual, seja porque nós detectamos alguma anomalia e encaminhar para outra valência médica. Portanto, passem esta mensagem a muitas pessoas de facto, a primeira consulta deve ser feita aos 3 anos de vida. Doutor Marcos, muito bom dia. Quando eu era pequena, minha mãe falava que eu deveria comer muita cenoura, porque a cenoura fazia bem para os olhos. Eu queria deixar essa pergunta para o senhor. A alimentação é importante para a saúde dos nossos olhos? É verdade isso? Da cenoura? Sem dúvida nenhuma. A alimentação é fundamental para nós, porque, aliás, não é só para os olhos, é para todo o nosso corpo, obviamente, mas já que estamos aqui a falar de olhos, existem realmente muitos alimentos que são benéficos para o nosso sistema visual, nomeadamente algumas frutas, como o morango, e verduras como as amoras, como os mirtilos e como o flor, que têm, de facto, muito nutrientes importantes, em que nós conseguimos também, através dos beta-carotenos, tudo que sejam alimentos, como os peixes gordos, por exemplo, uma sardinha, um salmão, um atum, e tudo que é legumes amarelos e laranjas. Portanto, quando fizerem uma salada, façam muita cor, ela também é bonita, é apelativa para ser comida, e de facto temos lá onde estão as cenouras, as abóboras, o milho, o pimentão, sei lá, frutas como o maquixi, por exemplo, tudo isso tem beta-carotenos que depois, depois do nosso corpo, os ingerir, os transforma também em vitamina A, que é fundamental para que a nossa retina trabalhe da melhor forma possível. Bom, depois também temos outros alimentos que as crianças infelizmente não gostam muito, mas que é importante comer, nem seja na sopa, como os espinafres, a couve, os brócolos, porque tem muita luteína, muita zeaxantina que faz falta para o nosso organismo.
Reparem uma coisa, o nosso planeta está muito, a nossa natureza está muito bem feita. Reparem que é nesta época que nós temos os morangos, começam a surgir os mirtilos, em maio teremos aqui as cerejas. Porquê é que todas estas frutas estão disponíveis apenas e só nesta época do ano como fruta? Atenção, infelizmente agora temos a fruta disponível todo o ano em todo lado, não é? Mas a fruta da época deve ser comida porquê? Porque os mirtilos, os morangos e as cerejas daqui a um mês, elas estão recheadas de antioxidantes. E porquê? Porque nos vão fazer falta para o verão, para estarmos protegidos, os nossos olhos, dos ultravioletas. Portanto, por isso é que nós devemos comer sempre, não só a verdura, como também as frutas da época da nossa região onde nós vivemos. Isso é que é importante. Portanto, alimentarmos com essa premissa, que é comprar fruta e verduras na época e da região onde nós vivemos. E também não esperar as sementes de girassol, de linhaça e os frutos secos, como as castanhas e como as amêndoas, que têm vitamina E, que também evita, de alguma forma, a degeneração macular, ou seja, as células no nosso olho são únicas. Portanto, o olho é o único órgão do corpo humano, em conjunto com o cérebro, que não é possível ser transplantado. Portanto, temos que os estimar. Sim. E por isso, quanto mais nós consumirmos também alguma vitamina E, estamos a fortalecer essas células para que não haja nenhum problema a nível de degeneração macular e por fora, e também uma forma de nós darmos algumas defesas para que a catarata, se surge o mais tarde possível. Ela vai acabar por surgir sempre, porque também se nós estamos cá, portanto todo o ser humano a partir dos 60 anos acaba por ter um pouco de catarata, aquela catarata que está no seu estágio inicial, muitas vezes não necessita de ser operada, mas isso para, no fundo, para resumir que a alimentação é, sem sombra de dúvidas, muito importante para a nossa saúde geral e em particular para a saúde ocular. Doutor, nós teríamos aqui muito assunto para falar sobre a questão dos olhos. Agora, uma curiosidade, e não sei se isso é mito, se é verdade, as pessoas a partir dos 40 anos têm que ter uma maior precaução, digamos assim, devem de procurar o mais breve possível um optometrista para poder ali despistar algum problema a nível ocular? Luísa, é assim, nós, tal como há pouco estava a dizer, a primeira consulta deve ser feita até aos 3 anos de vida e depois essa criança deve ser acompanhada anualmente, até aos seus 18 anos, sem sombra de dúvida. A partir daí, todos nós deveríamos fazer consultas com uma regularidade de 2 em 2 anos. A partir dos 50 anos, esse período que deverá passar a ser, recomendavelmente, anual. E depois, bem. obviamente, cada caso é um caso. Haverá pessoas que aos 40 anos temos que fazer acompanhamentos de 6 em 6 meses e haverá outras que é só de 2 em 2 anos. Isto depois depende de caso a caso, mas, por norma, aquilo que eu queria que aqui passasse a mensagem é que até aos nossos 18 anos de vida devíamos fazer um acompanhamento anual. O que estamos no organismo está a crescer, os olhos já podem aumentar de tamanho, nós temos que ajudar a acompanhar a criança. Daí até aos 50, 2 em 2 anos, à partida, se não houver nenhuma queixa, é insuficiente. Dos 50 anos para a frente, já é recomendável que seja anual e depois, cada caso é um caso, obviamente. Muito bem. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter explicado tão bem sobre este assunto, e eu tenho a certeza absoluta que as pessoas ficaram bem esclarecidas em relação a este tema, porque é de facto muito preocupante, como o senhor falava, é o único órgão que nós não transplantamos. Então, temos que ter cuidado, temos que ter esse zelo, e nós agradecemos, sim, um bem-aja e até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade. Bem-aja também a todos vocês. Um bastante programa. Bem-aja. Obrigada. Obrigada. Muito bem, aí está.